aqui no canal Papo Cabeça. Eu sou Marcos Ferreira. Eu nunca vi tanta rapidez. Essa justiça brasileira é algo assim impressionante. Quisera todos os problemas, todos os crimes, todas as investigações existissem e chegasse ao ponto em que chegou o caso Henri Borel, né? Já pensou a efetividade da justiça brasileira? Concluir uma investigação, tudo bem, até, digamos assim, simples, não, obviamente, pouco chocante, mas uma investigação que envolve morte de criança, envolvimento de mãe, envolvimento de padrasto, testemunhas, o caso ainda foi para a perícia, mas já estamos aí com denúncia. Esse Brasil está mudado, essa justiça brasileira está mudada. Casos em que haja o envolvimento da imprensa, curiosamente, as autoridades, sejam elas policiais, sejam elas os judiciários, elas tendem a querer resolver de uma forma assim, ó, como se fosse um raio. Eu advoguei 22 anos, inclusive no Tribunal do Júri, e nunca, a não ser em casos que envolvem, obviamente, a mídia, vi casos serem resolvidos com tanta rapidez. Eu nunca vi a investigação policial ser tão competente quando envolve aí casos em que a sociedade está de olho, está todo mundo ali querendo saber se vai ou não vai acontecer, se a mãe vai, ou não... enfim, vocês já sabem do que eu estou dizendo, né? Desde o começo, a gente tem uma estratégia de defesa, né, em que há um advogado para os dois acusados, tá? E aí a gente, num determinado momento, isso acaba ruindo e a gente passa a ter uma defesa para um envolvido e uma defesa para o outro envolvido. E aqui, nessa cisão, passa a existir o quê? Duas outras faces do mesmo crime. Porque essa face aqui era um enredo montado pelo primeiro advogado, que dependia, digamos assim, do enlace dos dois, tanto da mãe quanto do padrasto. Tá? Já quando há ruptura, a situação muda de figura. Você está entendendo? Porque aqui pode existir, sim, o que a gente chama de estratégia de defesa, né? Então, a estratégia de defesa, e eu já disse para vocês que eu acredito que a estratégia inicial foi: olha, Monique, vem com a gente que a gente vai te livrar dessa. Se você for por outro caminho, você vai se estrepar. E ela, como era extremamente dependente do marido, tá? Do namorado, sei lá, enfim, do companheiro, sem dúvida alguma, ela abraçou. Pode ter tomado a pior decisão da sua vida, mas eu creio que para ela não havia, naquele momento, alternativa. A alternativa surgiu quando o caso ganhou envergadura midiática, e aí todos os advogados querem ofertar o serviço para poder proteger e, óbvio, ganhar repercussão na mídia também, o seu próprio nome ser aí lançado aos anais da televisão e de todos que se interessam. Então, quando houve aqui a ruptura e a Monique passa a apresentar a verdade para a segunda equipe de defesa, óbvio que vai haver um confronto entre as duas realidades. Porque essa tese aqui, ela tendia a proteger o verdadeiro criminoso, que era o Jairinho, que é o dono da bala, que paga o advogado, que diz o seguinte: olha, eu estou pagando e eu quero que seja assim. E o advogado faz o seguinte: você está pagando? Pode deixar. Nós vamos colocar uma aqui para poder te proteger e vamos tentar correr atrás das testemunhas para poder achacar todas, e aí a gente segura, amarra e dá tudo certo. Então é o poder da grana que determina a defesa. Aqui não. Aqui já é o poder do quê? O poder de fazer com que a verdade nasça e os advogados que não estão cobrando honorários façam um bom trabalho e o nome deles seja o quê? Colocados como uma placa de: poxa, como são bons advogados. A partir desse momento, o que preza para eles aqui é a verdade dos fatos. É por isso que eu digo para vocês que a nova declaração da Monique é uma declaração que eu abraço como verdadeira.
Pode todo mundo se chocar, pode todo mundo dizer, doutor Marcos, que é louco. Não, não é louco. É verdadeira porque aqui ninguém está trabalhando por dinheiro. Aqui estão trabalhando para dizer o seguinte, sociedade, eu estou entrando no caso e vou resolver para a minha cliente. Eu resolvendo o caso, eu simplesmente faço uma propaganda de mim mesmo, que é o que faz o honorário aqui valer a pena. Então, aqui, o advogado vai fazer de tudo para dizer o seguinte: vou batalhar por você e vou mostrar a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é o seguinte: você só tem uma forma de se livrar da situação, Monique, me contando a verdade. Se você me enganar, você se estrepa mais do que você já está. E aí vem o quê? O pedido para que uma nova declaração, um novo depoimento seja feito ainda na delegacia, em fase ainda de investigação. Só que, curiosamente, o que aconteceu? Vocês já sabem. O delegado não quis ouvir, porque não importa para o delegado agora o que a Monique tem a dizer. Ele ouviu a babá 2 vezes, ele ouviu várias testemunhas mais de uma vez. Ele só não quis ouvir quem? A Monique. Porque para ele, o documento, o troféu, aquilo que mais importa, já estava pronto, que é o seguinte, vai os dois para o Ministério Público. Vão os dois e pode ter certeza, os dois serão incriminados. Por quê? Não é porque é o que eu investiguei, é porque a sociedade está pedindo para mim. Imagina se eu digo aqui no meu relatório que eu concluí que, de fato, existia uma mãe que foi pressionada, existia uma mãe que passou por problemas inclusive, de violência doméstica, e essa mãe, de certo modo, chegou aqui e foi obrigada a mentir. Pois é, a Mari está falando, a babá, inclusive, mentiu nos 2 depoimentos e as coisas que ela não contou. Como pode? Pode, sabe por quê? Porque a babá não está investida no papel de mãe. Vocês imaginam a mãe possibilitando a morte do próprio filho? Isso daí vem de reportagem. Tem figurinhas que trabalham não em prol da verdade, mas em prol de vender ficção, em prol de vender aquilo que a imprensa quer.